De acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, será que eu posso ser um cristão e não caminhar junto com a igreja? Ou indo mais além, será que se eu frequentar uma igreja, eu posso apenas estar lá nos finais de semana, mas não me comprometer em ter comunhão mais profunda com as pessoas, em caminhar junto com os irmãos da igreja, em servi-los com os meus dons e talentos? É sobre isso que eu quero conversar com você, aqui à luz das Escrituras Sagradas, hoje nesse vídeo. Você está no canal Minha Herança é Viver a Bíblia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui embaixo, que é sempre muito importante. Curte o vídeo, compartilha e vamos caminhar junto e levar o Evangelho adiante. Esse vídeo aqui é o vídeo de número 13 da nossa série de estudos de Colossenses. É o último vídeo, nós estamos aqui já no final do capítulo 4, então nós já tivemos 12 vídeos onde nós fomos caminhando capítulo a capítulo, versículo por versículo e estudando essa carta tão maravilhosa, tão especial que Paulo escreve à igreja de Colossos. E hoje nós chegamos nesses versículos finais aqui do capítulo 4, que vai do versículo 7 até o versículo 18, onde nós temos esse ensinamento de Paulo tão precioso a respeito da cooperação de cada um no reino de Deus. Eu quero convidar você para você perceber, olhar aqui para o texto e você mesmo fazer a sua avaliação. Porque a nossa regra de fé e de prática é o que está nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos olhar para o texto, compreender o texto e buscar extrair dele o ensinamento para a nossa vida. É isso que nós fazemos aqui no canal, é isso que eu sempre quero ajudar você a fazer, a correta interpretação do texto, mas olhando para o texto bíblico. Então, vamos ver aqui o que esse texto traz para nós. Você veja, aqui você vai ter um retrato muito claro da igreja no seu princípio. Nós estamos aqui por volta de 60 depois de Cristo, princípio da igreja cristã. Paulo estabelecendo os rumos, o funcionamento da igreja cristã. Então, perceba aqui na leitura do texto como é que era essa dinâmica da igreja de Cristo já no seu princípio. Veja ali no versículo 7, Paulo fazendo as suas saudações finais aqui para a igreja. Ele começa trazendo já nomes de várias pessoas, os cooperadores do reino de Deus. Ele começa com Tíquico, e ele diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, sublinhe aí na sua Bíblia, cooperador no serviço do Senhor. Olha como Paulo dá destaque para os nomes das pessoas, falando, olha, Tíquico, ele é um cooperador, mas como ele coopera? Ele está cooperando no serviço do Senhor. Veja como nós podemos servir e servindo a igreja, nós estamos servindo a Deus, a sua obra, ao seu reino. Olha como isso está plenamente atrelado aqui nas Escrituras Sagradas. Tíquico, ele é um irmão amado, ele é fiel, por quê? E ele é um cooperador no serviço do Senhor. Olha o que Paulo diz, eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Olha que bonito isso. O que aqueles que são os cooperadores fazem em favor da igreja? Fortalece o coração, leva notícias, traz boas novas, ajuda a resolver problemas e assim, dessa maneira, aqueles que são cooperadores, servos da igreja, fortalecem o coração uns dos outros. Que maravilhoso isso. E Paulo continua no versículo 9, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos esse outro personagem aqui, Onésimo, né? Chamando ele de fiel e amado, que nós conhecemos ele da carta
a Filemon que Onésimo era um escravo que havia fugido, agora convertido, ele volta para Colossos. E Paulo vai mandar aquela carta especial junto para Filemon. Então nós temos aqui a presença de Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Onde aqui já nós percebemos o que é ser igreja, como o fato de ser igreja rompia inclusive essas barreiras sociais de que Onésimo era um escravo, mas agora Paulo já o trata como um irmão. Olha como ele diz aqui, ele é um de vocês. O evangelho é maravilhoso, ele rompe todas as barreiras. Quem entendeu o evangelho já não tem mais barreiras raciais, já entende que nós todos que estamos em Cristo Jesus somos irmãos, não tem mais judeu ou grego ou escravo ou bárbaro, todos são um em Cristo Jesus, como a palavra de Deus nos ensina. E olha, e Paulo diz, eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. No versículo 10 surge mais um personagem, Aristarco, meu companheiro de prisão, ele envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Marcos aqui também, personagem também bastante conhecido das Escrituras Sagradas, o primo de Barnabé. Aí ele vai dizer, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Então aqui Paulo é muito enfático, né, em falar sobre isso, sobre a importância deles de receberem Marcos e receberem bem. Olha só, ele vai falar, Jesus, chamado justo, também envia saudações. Obviamente esse Jesus aqui não é o Cristo, né? Ele está falando de um Jesus que era conhecido entre eles como o justo, ele enviava saudações. E Paulo diz assim, olha, esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores. E aqui nós temos de novo essa palavra, cooperadores, aqueles que ajudam, aqueles que estão junto no reino de Deus. E veja que interessante, Paulo vai dizer assim, olha, eles são os únicos da circuncisão. Então, quando Paulo diz assim, da circuncisão, ele está falando os únicos irmãos judeus, que não são gentios, que são meus cooperadores, dizendo, olha, são poucos, têm sido poucos os judeus que se convertem e resolvem cooperar com o reino, cooperar e viver em favor do reino e da igreja de Cristo, são os únicos cooperadores. Olha só o que Paulo diz, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Veja que precioso isso. Quando nós nos propomos a sermos cooperadores do reino, auxiliarmos a igreja de Cristo, nós vimos lá que nós fortalecemos o coração da igreja e nós somos uma fonte de ânimo para o coração daqueles que estão servindo. Todos eles ajudavam a animar, a fortalecer a missão de Paulo e o coração de Paulo. E Paulo continua, ele segue falando outros nomes, ele vai dizer no versículo 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Epáfras, nós vimos aqui no estudo que Epáfras foi justamente quem fundou a igreja. Ele vai para Colossos, da onde ele pertencia, depois de ouvir o evangelho lá em Éfeso. Então ele chega em Colossos, espalha a notícia do evangelho e através do testemunho dele essa igreja de Colossos se forma ali. E Epáfras estava lá junto com Paulo e ele diz, ele é um servo de Cristo Jesus. Veja o coração de Epáfras em sair da sua cidade e ir até Roma, uma distância muito longa, tinha que sair de Colossos, ali na região da Ásia, né? Tinha toda a Macedônia para passar até chegar lá em Roma, uma grande distância, grande risco de vida, mas Epáfras vai com todo o amor para levar notícias da igreja e para poder trazer essa carta tão especial aqui para a igreja de Colossos que chegou até nós hoje, graças a um coração desse servo que Jesus diz, olha, ele é servo de Cristo Jesus e ele envia saudações. Olha o que ele diz, ele, Epáfras, está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olha que precioso o coração de alguém que ama a igreja. Paulo diz, Epáfras está aqui comigo,
e eu vejo ele constantemente orando por vocês. Veja aqui como você já consegue extrair informações tão preciosas do texto. Será que nós temos amado a Igreja de Cristo a ponto de orarmos por ela? De intercedermos, de nos preocuparmos de que será que a igreja está firme, convicta na vontade de Deus? Será que os meus irmãos estão caminhando cada vez mais no conhecimento de Cristo? E Epáfras não só agia, indo fazer essa viagem, indo até Paulo, trazendo a carta, mas ele também entendia que todas as suas ações não eram nada sem oração. Então ele agia, ele servia, mas ele também orava, intercedendo, sabendo que nós fazemos tantas coisas, nós plantamos, nós regamos, mas o crescimento pertence exclusivamente a Deus. É somente Ele quem dá o crescimento. Então Epáfras, além de atuar, de agir, ele também orava pela igreja. E veja que precioso que Paulo vai dizer no versículo 13. Dele eu dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Olha só, qual o testemunho que Paulo dá aqui a respeito de Epáfras? Paulo diz, olha, eu posso testemunhar para vocês aí da igreja de Colossos que ele se esforça muito. Olha só, não é que ele se esforça. Paulo enfatiza, ele se esforça muito. Ele tem dado sua vida para o quê? Por meio de vocês e para os que estão em Laodiceia e Hierápolis. Essas duas igrejas, Laodiceia e Hierápolis, ficavam também cidades bem próximas ali de Colossos. Então, Epáfras, provavelmente, além de servir a igreja de Colossos, também servia com todo o coração Laodiceia e Hierápolis. Veja o testemunho tão valioso de Paulo a respeito desse jovem Epáfras, de que ele se esforça muito em favor deles. E nós podemos, olhando para esse texto, olhar para o nosso coração e perguntar, qual será o testemunho que os líderes da sua igreja, da igreja em que eu participo, têm a meu respeito? Será que eles podem olhar para nossas vidas e dizer, eu posso testificar de que tal pessoa, coloca o seu nome aí, ele se esforça muito pela igreja, pelo bem da igreja, ele se importa com o crescimento espiritual da igreja? Será que é esse testemunho que os pastores, né, os anciãos da sua igreja podem dar a respeito de nós? Então veja quantos ensinamentos que nós podemos ir tirando do texto, lendo, entendendo de forma simples e aplicando ao nosso coração. E Paulo continua trazendo aqui essa lista tão preciosa dos cooperadores do reino. Querido, não há lista mais preciosa do que essa, do que você fazer parte de uma lista assim. Quando alguém for relatar os cooperadores do reino da igreja, será que o meu nome estará lá? Será que o seu nome estará nessa lista? Veja, o próximo nome da lista, tão importante, tão conhecido nosso, Lucas, o médico amado, aquele que nos deixou o evangelho belíssimo de Lucas e o Atos dos Apóstolos, um livro esplêndido. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. E ele diz, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, nós temos aqui um dos últimos nomes, né? Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. E aqui termina a carta aos Colossenses, o trechinho que nós vamos ler aqui e vamos estudar nesse final da carta de Paulo. Veja que interessante, quando Paulo fala de Lucas, ele também vai falar sobre Demas. Demas, nós vamos ter uma observação com relação a ele, quando Paulo, já mais tarde, na sua última prisão, quando dali ele sai para o seu martírio, para a sua morte, onde provavelmente debaixo do rei Nero ele é decapitado.
Ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim, olha, que Demas, amando este mundo, abandonou-me. Olha só que triste nós temos esse tipo de testemunho a respeito de alguém. Aqui Demas está fazendo parte da igreja, mas veja, aparentemente Demas faz parte dessa igreja de Cristo, mas o seu coração não pertencia de fato ao Senhor, e isso se manifesta lá na frente. E Paulo diz, olha, infelizmente, Demas, amando o mundo, amando mais as coisas do mundo, abandonou-me. E lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 19, nós temos o apóstolo João nos explicando isso. Ora, quando isso acontece, o que a gente entende? O apóstolo João vai dizer assim, olha, sobre esses que abandonam, ele diz assim, olha, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ou seja, quando alguém abandona é porque nunca foi dos nossos. Aqueles que Cristo chama, a palavra vai dizer aqueles que Deus escolhe, lá em Romanos ele mesmo chama, ele mesmo justifica e é ele quem glorifica, é ele que mantém os seus escolhidos na sua presença. Mas quando acontece como o caso aqui de Demas presente nessa lista, apóstolo João nos explica, ele saiu porque nunca foi um dos nossos, estava no meio e é muito possível isso acontecer no meio da sua igreja, da minha igreja, onde nós congregamos, de pessoas que estão entre nós, mas vão abandonar a fé. Mas o que a palavra diz sobre esses? Abandonaram, mas nunca foram de fato do Senhor, porque aqueles que são de Cristo, aqueles que foram escolhidos, perseveram até o fim, porque aquele que chamou é poderoso para completar a boa obra na vida dos seus chamados, dos seus filhos. E aqui nós temos algo muito precioso no último nome, que é o Arquipo. Paulo faz essa referência no versículo 17, digam a Arquipo. Ele manda uma mensagem especial para alguém da igreja. E olha a mensagem que Paulo diz, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Olha só, que mensagem poderosa para mim e para você. Pense como se essa frase de Paulo fosse para mim e para você, se nós somos membros, se nós somos da igreja de Cristo. Paulo está dizendo aqui para nós, olha, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Paulo vem trazendo toda essa galeria dos cooperadores do reino, esses nomes preciosos que são fonte de ânimo, fonte de fortalecimento para o coração do apóstolo, fonte de vida para a igreja. Paulo vai falando do que eles fizeram, das suas ações, dos seus benefícios para o reino, e aí ele chega para Arquipo e diz, olha Arquipo, você tem um ministério. Assim como todo cristão que recebe o Espírito Santo, recebe junto com ele dons do Espírito Santo e um ministério a ser cumprido. E ele diz muito claramente, você deve cuidar em cumpri-lo. Olha, cuide, esteja atento, tenha cuidado com isso. Você recebeu dons e talentos, você tem algo, alguém a prestar contas e é ao Senhor. Você percebeu aqui quando Paulo está sempre dizendo que é ao Senhor que nós servimos? Quando Paulo perseguia a igreja de Cristo e Cristo aparece para ele, o que Jesus diz? Paulo, porque tu me persegues. Ele não diz porque tu persegues a igreja. Então é a mesma coisa quando eu sirvo a igreja, eu sirvo a Cristo. Então o pensamento, a ideia de que eu tenho que cuidar é algo muito sério. Porque a questão é, eu estou deixando de servir a igreja? Não é apenas isso. Será que eu estou deixando de servir a Cristo, ao corpo de Cristo? Por isso que Paulo é tão categórico em dizer, olha, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Fique atento, Arquipo. Veja essa lista de homens que estão servindo, que estão vivendo o evangelho. Você tem que, da mesma maneira, cumprir o ministério. E nós encontramos esse mesmo sentimento em Pedro, no apóstolo Pedro. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Veja como isso aqui encontra respaldo em toda a Bíblia. Lembre, aqui eu sempre digo para vocês, como é que eu interpreto a Bíblia? Como é que eu sei que nós estamos interpretando esse texto corretamente? À luz
de todo o contexto bíblico. Então a gente vai e procura embasamento disso em outros textos. É o que nós estamos fazendo. Apóstolo Paulo diz, cuide de cumprir. Como é que o apóstolo Pedro pensava? Aquele que caminhou com Jesus tanto tempo. Veja só o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10. Olha só, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só, a graça de Deus, ela se apresenta em múltiplas maneiras. Tem uma enorme quantidade de dons que o Senhor coloca sobre nós, uma enorme maneira de servirmos uns aos outros na igreja. E ele diz que nós somos administradores disso. Deus confia a você para que você administre com sabedoria, com zelo. E Pedro está falando, cada um, ele está escrevendo para a igreja, não é só alguns específicos chamados, cada um da igreja deve exercer o dom que recebeu para servir. Essa palavrinha servir aqui, no original, ela vem justamente da palavra diáconos, né? É diaconuntes aqui, a palavrinha no grego, que é onde a gente conhece os diáconos. Cada membro da igreja é chamado para ser um diácono, para servir os seus irmãos, e Pedro deixa isso aqui de maneira muito clara nesse sentido. A própria carta de Paulo aos Colossenses, nós passamos por esse texto tão maravilhoso, e eu destaquei ele bastante para vocês, lá capítulo 3, no versículo 16, quando Paulo vai dizer, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, essa aqui é o ponto central dessa carta aos Colossenses. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho, as Escrituras, ela precisa habitar ricamente na minha mente. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Jesus e com a sua palavra, de muita leitura, de muita meditação nas Escrituras, de muita oração. Eu preciso desenvolver um relacionamento pessoal, verdadeiro e vivo com Cristo. Mas por quê? Qual é a grande razão disso? De eu viver essa comunhão, além, obviamente, de eu poder desfrutar de Cristo. Mas Paulo nos traz uma razão, e ele na sequência vai dizer assim, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ele diz assim, olha, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Você percebe? Eu busco, a palavra habita em mim. E qual é uma das razões, além da intimidade que eu vou ter com Deus, é para que eu possa ensinar e aconselhar o meu irmão com sabedoria. Senão eu vou falar a ele sem entendimento, a partir do que eu acho, a partir do que eu penso. E isso não edifica a igreja, isso destrói igrejas. Mas quando nós aconselhamos, ensinamos uns aos outros, ministramos na vida uns dos outros, com a sabedoria da palavra de Deus, isso muda tudo. Quando ministramos cânticos, salmos e tudo que envolve a igreja a partir do conhecimento da palavra, tudo muda. Mas veja como a vida, o conhecimento da palavra é com o alvo de podermos edificar a igreja de Cristo, e como isso é tão precioso para nós entendermos. Nós, quando somos salvos, quando nós recebemos o Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo, a palavra vai dizer que agora nós somos parte de um mesmo corpo, vai nos chamar de irmãos em Cristo Jesus, querendo deixar muito claro para nós de que agora nós somos pertencentes de um mesmo Espírito. Isso nós encontramos de maneira muito clara. Outra referência para você ver como isso aqui, não estamos forçando nada no texto de Colossenses capítulo 4. Veja como isso aqui está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Depois você pode ler todo esse capítulo, que ele é belíssimo. E você vai ver, eu vou só ler um trechinho aqui para nós, do versículo 4 ao 7, para você ver Paulo explicando sobre isso, sobre os dons e sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer assim, há na igreja diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja, deixa eu fazer uma observação aqui.
Existem dons diferentes. Talvez você chegue na sua igreja, você olhe para o pastor e ele lá pregando, e aqueles que são mestres, e você olha e talvez você pense, mas eles têm uma capacitação totalmente diferente, e às vezes alguém possa pensar e se olhar como alguém inferior de maneira alguma. Olha o que o texto está dizendo. Existem tipos de dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito Santo que habita no pastor, naqueles grandes mestres, as pessoas que estão colocadas lá numa posição de ensino, é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Mesmo um cristão que se batizou ontem, que recebeu Cristo ontem, o mesmo Espírito Santo habita em você. Você tem a mesma capacidade dele de se assentar diante da Bíblia, com o coração contrito e orar, Senhor, o mesmo Espírito Santo que revelou essas palavras, que tu venhas me ajudar a compreendê-las, e o Espírito Santo vai te ajudar, vai te orientar, mas você precisa se aproximar. Precisa crer que existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo em todo o corpo de Cristo. Ele segue, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha só, que maravilhoso isso. Isso faz com que, sendo o corpo de Cristo, ninguém olhe para o outro com desprezo, porque é Deus quem efetua essas coisas. Quando nós estamos realizando algo no corpo de Cristo, precisamos saber que quem nos usa é Deus. Nós somos instrumentos em suas mãos. É o mesmo Deus. E no versículo 7 ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, por que o Senhor Deus nos dá talentos, capacitações, visando o bem comum, para que a igreja de Cristo seja edificada? Veja como todas essas informações saltam de forma tão natural desse texto, que às vezes é tão simples para nós às vezes passamos o olho tão rapidamente, aqui são só as saudações finais. Mas percebe como a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa em nos ensinar? Agora, eu quero deixar algo muito claro aqui para você, em 3 pontos bem específicos, eu quero trazer aqui para você. Veja, ponto 1, não é frequentar a igreja e nem nela servir que te faz um cristão, ok? Ponto 1, não é frequentar a igreja e nem nela servir que te faz um cristão. Ponto 2, o ser um cristão é um resultado unicamente de receber Jesus como Senhor da sua vida. Ponto 3, quando Jesus é o Senhor da sua vida, você naturalmente ama seu irmão e o serve. Percebeu isso? Essa sequência? Não é isso, servir, frequentar a igreja, não é nisso e não é isso que te faz um cristão. O que te faz um cristão é reconhecer Jesus como seu Senhor. Mas quando você reconhece Jesus como seu Senhor, você naturalmente ama seu irmão e serve a sua igreja. É natural que entre o passo 2 de receber a Jesus e servir a igreja possa ter um espaço de tempo, é natural. A própria Bíblia vai dizer que existem posições de ensino, de pastoreio, que não são para os neófitos. Então ninguém pode nem mesmo ascender para um pastorado rapidamente, porque há um tempo de maturidade, assim como para outros serviços na igreja. Há tempos de maturidade, de a pessoa ir amadurecendo na fé, crescendo no conhecimento. Mas isso é um processo que se estabelece na vida. Não tem como eu ser um cristão e não sentir desejo de estar junto, de caminhar junto com a igreja, de servir os meus irmãos. Se isso não acontece no seu coração, você deve examinar a si mesmo. Isso é um ensino que a Bíblia nos deixa. Examine o homem a si mesmo e você deve examinar seu coração. Deve ler a palavra de Deus e sondar o seu coração. Porque são muitas as desculpas, são muitas as formas hoje, os falsos mestres que defendem o fato de que as pessoas não precisam frequentar a igreja, não precisam ter comunhão com os cristãos.
para serem um genuíno cristão. São muitos que defendem isso. Muitos dizem, Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus não estabeleceu igreja. Olha, veja como é fácil as pessoas deturparem. Você pega lá Mateus capítulo 16, Jesus está diante dos seus discípulos e ele fala, quem sou eu, quem as pessoas dizem que eu sou. Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha, sobre essa declaração, aquele que entender esse fato de que eu sou o Cristo, é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. E o original dessa palavra igreja é justamente eclésia, ou eclesia, que já naquela época já significava assembleia, reunião convocada. E Jesus está ali justamente com um grupo de 12 apóstolos. Ora, o que era os 12 apóstolos, senão essa igreja de Cristo? Aqueles que iriam escrever essas coisas para nós, deixar a carta de Pedro, a carta de João, o próprio apóstolo Paulo, chamado como o último pelo próprio Jesus na estrada de Damasco. O que são esses homens senão a igreja de Cristo? O que eram os 70, aqueles primeiros que Jesus envia levando a sua mensagem? O que eram eles senão o início da igreja, o estabelecimento da igreja de Cristo? Então cuidado quando você dá ouvidos para estas pessoas que desmerecem a igreja, que desmerecem a comunhão dos santos por causa dos falsos mestres, por causa de tanta deturpação que há. Obviamente há os falsos mestres, as igrejas cheias de engano, existem. Mas a igreja verdadeira também existe. E nós devemos ser parte da igreja, nós devemos viver isso, nós devemos sermos cooperadores do reino. Porque a grande tragédia que pode acontecer na vida de alguém, de um cristão, é viver uma vida cristã aonde eu ofereço o mínimo possível para Deus. Sabe, quando o sentimento da pessoa é assim, olha, qual é o mínimo que eu preciso fazer para ser um cristão? As perguntas que eu abri o vídeo falando, será que eu preciso frequentar uma igreja? Será que eu preciso servir na igreja, exercer alguma função na igreja? Para e pensa se essa não é, às vezes, a pergunta de alguém que quer saber qual é o mínimo. Sabe, vê aí o que é o mínimo que eu preciso fazer para ser um cristão e ir para o céu. Será que esse é o coração de um cristão verdadeiramente regenerado? Será que esse é o coração de alguém que de fato entendeu o que Cristo fez na cruz? Porque quando nós somos cristãos, nós estamos dizendo, eu sigo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sigo aquele que abriu mão dos céus, veio aqui como um homem, viveu aqui entre nós e ainda abriu mão da sua vida aqui na terra. Morreu como um amaldiçoado na cruz, humilhado, homem de dores. Abriu mão da sua vida por mim. Ele não abriu mão de um tempo, abriu mão de algumas coisas. Jesus abriu mão da sua vida. Primeiro, abre mão da sua glória nos céus e vem aqui como homem. Depois ele abre mão da sua vida por mim. E será que eu estou vivendo como um discípulo dizendo qual é o mínimo, que eu posso dar para Jesus? Me diz aí o que é o mínimo que eu preciso fazer e ainda assim ser um cristão salvo. Que o Senhor nos livre de um coração assim. Que nós possamos nos aplicar cada vez mais ao estudo das Escrituras, a estudos como esses, dessa carta aos Colossenses, onde nós conseguimos ver com tanta clareza de que nós somos chamados a dar muito mais ao Senhor, a dar a nossa vida toda a Ele, a morrermos para nós mesmos e seguirmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Esse é o chamado. Já pensou que triste? Pessoas que frequentam suas igrejas e se conformam em participar da igreja como alguém que foi tirado da comunhão? Veja, pensa sobre isso. A pessoa que é tirada da comunhão da igreja, que ela passa pelo processo que Jesus nos deixou, se eu não me engano, é Mateus capítulo 18, onde a pessoa é
é vista que está em pecado, o pastor vê aquele mau comportamento, aquele desvio doutrinário, chama atenção, a pessoa não se arrepende. Em não se arrependendo, outros irmãos são chamados, é levado a um conjunto maior da igreja. Se a pessoa não se arrepender, a Bíblia vai nos orientar, Jesus vai orientar que essa pessoa seja tratada como um pagão ou publicano. Ou seja, ele deve ser tratado como um incrédulo, como alguém que abandonou a sua fé e não quer seguir com a sua igreja. Mas qual que é o castigo, a disciplina sobre ele? Ninguém vai expulsar ele de estar presente nos cultos, ele vai poder estar. O culto é sempre aberto. O que ele não pode mais? Ele não pode mais servir nos ministérios. Ele não pode mais caminhar em uma comunhão estreita com seus irmãos. Isso é a disciplina bíblica. Agora pensa só, que triste que é. Pessoas que frequentam a igreja e estão satisfeitas com a maneira que frequentam, que é de alguém que está em disciplina, que é de alguém que foi tirado da comunhão, que se sente tranquilo, que se sente à vontade em apenas frequentar a igreja no final de semana, ouvir a palavra, não ter comunhão com ninguém e apenas volta para sua casa. Veja que triste. Se o nosso coração estiver dessa maneira, nós realmente precisamos dobrar nossos joelhos diante das Escrituras Sagradas, orar e clamar: Senhor, sonda-me, vê os caminhos maus que há em mim, Senhor, e me guia, porque tem algo errado. Perceba nessa galeria que nós acabamos de ler aqui. Veja esses homens, esses nomes, cooperadores do reino de Deus, pessoas que amam a igreja de Cristo, que lutam para fortalecer uns aos outros, que lutam para o crescimento da igreja no conhecimento de Cristo, que abrem mão de tantas coisas por amor ao reino de Deus. Querido, que essa palavra fique no seu coração. Aqui nós estamos encerrando esse estudo maravilhoso da carta de Paulo aos Colossenses. Você que veio até aqui, parabéns, né, de você ter buscado fazer essa caminhada. Eu tenho certeza que isso foi edificante para a sua vida, porque é impossível nós sermos expostos à palavra de Deus, à leitura simples da palavra de Deus, e não sermos transformados, confrontados, edificados. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue te orientando nos seus caminhos, que você possa compartilhar esse estudo aqui com outras pessoas, mandar essa mensagem aqui para outras pessoas, para que muitos sejam despertados a vivemos uma vida de cooperadores do reino de Deus, que nós possamos estar dispostos a viver a palavra de Deus e levar essa mensagem adiante. Quantas pessoas que precisam ser transformadas, quantas vidas, quantos casamentos, quantas famílias, quantas crianças que precisam de lares transformados. E isso cabe a nós. O Senhor Deus confiou isso, a mensagem de salvação, a cada um de nós. Vai nos chamar de embaixadores do reino. Nós precisamos estar atentos. Quão grande privilégio é e com grande responsabilidade as Escrituras colocam sobre nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo vídeo.